Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais, tá? Meus irmãos, nós estamos aqui para ministrarmos mais uma vez, né, as lições da nossa revista Compromisso, tá certo? Essa revista aqui que sempre eu mostro a vocês. Revista Compromisso, essa revista aqui, tá certo? Onde nós batistas, nós utilizamos a revista Compromisso para as ministrações das lições da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Nós hoje vamos estar ministrando a lição de número 13, que ela tem por título Exaltação ao Amor na Família. A lição de número 13 tem esse título, tá certo? Essa lição ela é baseada nos 8 capítulos do livro de Cântico dos Cânticos, né? O último livro aí escrito por Salomão nessa questão aqui de os livros poéticos. Tá bom? Então, nós vamos estudar essa última lição e domingo que vem, se Deus assim nos permitir, a gente vai estar ministrando a primeira lição do segundo trimestre de 2020, tá certo? Eu já vou estar adquirindo a revista essa semana para que a gente possa estar utilizando para a ministração da primeira lição do segundo trimestre de 2020, domingo que vem, se Deus assim nos permitir, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer aos irmãos que futuramente, num futuro bem próximo, nós estaremos realizando as nossas lives através de um aplicativo chamado TikTok. Eu não sei se os irmãos que estão vendo, os amigos que estão assistindo já têm esse aplicativo instalado, tá certo? É um aplicativo que tem superado muito o YouTube. Para os irmãos terem uma ideia, o YouTube fazem 5 anos que eu tenho um canal no YouTube. 5 anos. Comecei esse canal em 2015. Faz 5 anos que eu tenho esse canal lá, tá certo? O canal Davi Pérez. E é lá onde eu coloco as ministrações, enfim, né? Alguma curiosidade com relação ao mundo evangélico. E para os irmãos terem uma ideia, eu não consigo fazer lives lá pelo YouTube porque eu preciso ter 1000 inscritos no canal. E durante 5 anos eu não consegui esses 1000 inscritos. Então o YouTube ele não libera para a gente fazer isso, tá bom? Já na questão do TikTok, faz aproximadamente, eu acho que uns 15 dias que eu estou com o canal lá no TikTok, né? E nós já estamos hoje, eu estava vendo hoje à tarde, nós estamos com mais de 500 seguidores. Então lá é o mesmo processo, tá certo? Eles vão liberar as lives para a gente quando a gente chegar em 1000 seguidores. Então tá faltando, estamos beirando aí os 600 seguidores com 15 dias e nós iremos ministrar as lives, né? As lições e demais outros assuntos do meio evangélico, nós estaremos ministrando através desse aplicativo TikTok. O que é que vai acontecer? Existe um código de acesso, tá bom? Como eu já tenho o canal e aquelas pessoas que desejam estar participando com esse aplicativo, tem um código de acesso que é particular meu, e os irmãos que queiram instalar o TikTok aí no celular de vocês, eu vou estar passando esse código de acesso para vocês, que fica mais fácil de vocês instalarem o aplicativo, tá bom? Então, posteriormente eu vou passar, né, mais detalhadamente esse código e vou estar explicando aquelas pessoas que não sabem, né, fazer a instalação do aplicativo. Eu posso estar passando as informações necessárias para que vocês possam estar instalando esse aplicativo no celular de vocês, tá bom? No futuro bem próximo nós estaremos ministrando as lições da EBD, os nossos vídeos serão postados nesse aplicativo que hoje é bem melhor do que o YouTube com relação à acessibilidade, tá bom? Então, como eu falei, lição de número 13, exaltação ao amor na família. Então hoje nós vamos ver principalmente essa questão, nesses 8 capítulos do livro de Cântico dos Cânticos, eles falam muito com relação ao relacionamento conjugal, o relacionamento entre marido e mulher. Fala também com relação aos filhos, tá certo? Mas enfatiza mais a questão do relacionamento entre marido
e esposa. Então nós vamos ver, né, o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Vamos orar, pedir orientação a Deus para que Ele possa nos usar, possa nos abençoar, para que a gente possa aprender mais da sua palavra, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos, Deus, pela nossa vida, agradecemos pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar, agradecemos, Deus, por todas as coisas, pedindo ao Senhor que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e que o Senhor nos ajude a cada dia a superarmos os obstáculos, Deus, que a vida a cada dia nos traz. Te pedimos, ó Deus, por essa questão dessa pandemia, esse coronavírus, ó Deus, que o Senhor possa extinguir esse coronavírus da face da terra e que o teu nome seja glorificado. Nos abençoa, perdoa, Deus, os nossos pecados, abençoa todos os meus irmãos e amigos que irão participar dessa live, Deus. Que eles possam, juntamente comigo, aprendermos mais da tua palavra e que o teu nome seja glorificado. Perdoa as nossas falhas, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título da lição, como eu disse, né, é Exaltação ao Amor na Família. O texto base está lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, o verso 7, que diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa, por este amor seria de todo desprezado. Então, Salomão aqui, nesses 8 capítulos desse livro de Cântico dos Cânticos, Salomão faz uma referência a uma mulher sunamita, que ele amava, que ele a reverenciava, e nós vamos entender mais como era essa convivência deles, tá certo? Baseado nas escrituras sagradas, tá bom? Então, o início da nossa lição, ela diz o seguinte: este livro, formado por 8 capítulos e 101 versículos, foi escrito por Salomão conforme descrito no primeiro versículo. Primeiro versículo, né, do capítulo 1, a gente vai ler aqui, tá certo? Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, para que a gente tire essa dúvida, né, tem pessoas que têm a dúvida com relação a quem foi o autor do livro, o próprio livro já denomina Salomão como o autor desse livro, tá certo? É denominado Cântico dos Cantos ou Cantares de Salomão. Este cântico é um dos 1005 que Salomão escreveu. Para os irmãos terem uma ideia, como Salomão ele era sábio, né? Saulo está dizendo aqui que amanhã ele faz 12 anos de casado, certo? Então, Saulo, Deus abençoe, tá bom? E dê tudo certo aí na comemoração de vocês, né? Deus abençoe você, Deus abençoe Beto, seus filhos, né? Que o Senhor esteja em primeiro lugar no lar de vocês, tá bom? Então, Salomão escreveu 105 cânticos, né? E o texto aqui, né, diz assim: ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama correu por todas as nações vizinhas. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Essa referência, né, para os irmãos entenderem onde se encontra, está lá em 1 Reis, capítulo 4, os versos de 31 a 32, mostra essas obras que Salomão fez, né, com relação à escrita aí desses provérbios, tá certo? Um dos títulos mais usados desse livro é Cântico dos Cânticos, o que significa um superlativo, ou seja, serve para indicar que este é o melhor, tá certo? Desses 3.000 salmos, né? E desses 1.005 cânticos, Cântico dos Cânticos é considerado o de mais profundidade com relação à vida espiritual, tá certo? O que os irmãos vão prestar atenção é o seguinte: a gente vai ver relatos, estamos falando para adultos, a gente vai ver relatos aqui de um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Mas em algumas dessas referências, nós vamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, está falando com relação ao encontro do noivo, que é Cristo, com a sua noiva, que é a igreja dele. Tá certo? Então a gente vai ver isso aqui mais adiante.
Salomão provavelmente escreveu esse cântico durante a primeira parte do seu reinado. Isso colocaria a data de composição por volta de 965 a.C. Então, possivelmente, tá certo? Esse Cântico dos Cantos foi escrito em 965 a.C. Todo o livro é um poema. Está organizado em cenas que envolvem 3 personagens principais. Quais são esses personagens? A esposa, que é a Sulamita, o esposo, que é Salomão, e um coro formado pelas filhas de Jerusalém. Então a gente vê aqui 3 personagens, né? Salomão, a esposa e esse coro, né? Que são as filhas de Jerusalém. Deus em todo o tempo derrama sua graça sobre nós por meio do seu imenso e eterno amor em todas as situações da nossa vida, proporcionando alegrias. O amor romântico que ele mesmo permite o marido e a esposa compartilharem, ao mesmo tempo, este amor romântico serve para que nós possamos entender o amor divino. O livro precisa ser lido como sendo mesmo um poema de amor repleto de uma linguagem metafórica oriental. Certo? Retrata o cortejo e casamento de uma jovem pastora de rebanhos com o rei Salomão. O texto apresenta as alegrias, as emoções, as dificuldades, os sofrimentos e surpresas do amor no casamento. Olha só o que está relatando aqui para a gente a lição. Que em um casamento, eu gostaria de, antes da gente continuar lendo aqui, eu gostaria de dizer aos irmãos e amigos que estão nos acompanhando o seguinte, tá certo? Casamento, meus irmãos, é a melhor coisa do mundo. Quando você casa sabendo com quem está casando. Quando você casa debaixo da bênção de Deus. É a melhor coisa que existe. Tá certo? Mas eu preciso deixar isso bem claro, que no casamento a gente vai encontrar alegrias, emoções, dificuldades, sofrimentos e surpresas. Em um casamento nós encontramos tudo isso. Casamento não é um mar de rosa. Casamento não é sinônimo de felicidade eterna. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sou solteiro, eu vou me casar para que eu seja feliz. E deveria ser o contrário. O indivíduo ele tem de ser feliz, ele tem de, vamos dizer assim, ser bem resolvido na vida para poder casar. Porque é uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas que pensam que o casamento é simplesmente, o indivíduo se casa simplesmente para o relacionamento sexual. E não é. É uma das etapas do casamento. Mas não é a sua totalidade a relação sexual. Os jovens de hoje pensam em casar porque dizem, depois de casado eu vou estar livre. Né? Eu vou estar livre aí para manter um relacionamento sexual com a minha esposa, enfim. E a esposa falar com relação ao marido e tal. Mas assim, é uma responsabilidade que vai além disso. Além. Tá certo? A pessoa que casa-se, o homem e a mulher que decidem viver juntos através de um matrimônio, eles têm de compreender que eles estão executando uma ordem de Deus, tá? Que a ordem divina é que o homem deve casar-se com a sua esposa e deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Uma só carne, tá certo? Eu não sou uma só carne com a minha mãe. Eu não sou uma só carne com o meu pai. Eu não sou uma só carne com meus irmãos, com a minha filha. Não, eu não sou. Mas eu sou uma só carne com a minha esposa. E tem muito, principalmente, meus irmãos, a figura materna. Ela tem, vamos dizer assim, não é o poder. A figura materna, ela tem a capacidade, desculpa a expressão, mas eu vou ter de usar. Ela tem a capacidade de muitas vezes castrar homens. Eu vou explicar onde eu quero chegar. Quando o homem, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Não está dizendo que você vai abandonar seu pai e sua mãe. Não está falando, a Bíblia não está falando isso. Mas a Bíblia está dizendo que você vai deixar. Esse deixar significa dizer que você vai ter outras prioridades.
Você vai se casar, você vai ter seu marido, você vai constituir uma família, você vai ter sua esposa, vai constituir sua família, você vai ter filhos e vai viver em harmonia com a sua família. Que a partir daquele momento, sendo a moça, a mulher, a sua família, quem vai ser? O seu marido e os seus filhos. Sendo o homem, sendo o rapaz casando, quem vai ser sua família a partir daquele momento? Será a sua esposa e seus filhos. O pai, a mãe, os irmãos, sobrinhos, enfim, não vão deixar de ser familiares, parentes, não vão deixar. Mas você, a partir do momento de um casamento, você vai assumir uma responsabilidade de uma nova vida. Em que o seu pai não vai responder por você, em que sua mãe não vai responder por você, tá certo? Em que você vai ter de ter o controle e o domínio da sua casa, da sua família, e você vai ser o cabeça da família. Você vai deixar de ser um menino para se tornar um homem. Então, casamento engloba uma série de responsabilidades. Que se isso fosse passado para a nossa juventude de hoje, para os jovens que estão namorando, que estão noivos, se isso fosse passado de uma forma aberta, eles iriam pensar 2, 3 vezes antes de casar. Tá certo? Porém, casamento, eu repito, é uma bênção de Deus. Os eruditos em Antigo Testamento são unânimes em considerar de forma alegórica Israel como a noiva do Senhor, né? E me casarei contigo para sempre, sim. Eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade. E tu reconhecerás o Senhor. Está lá em Oséias, capítulo 2, o verso 19 e 20. Então, os estudiosos entendem, né, que o casamento, o matrimônio, é uma simbologia, né, da volta de Jesus. Né? A união, quando diz assim, serão os dois uma só carne, faz menção que um dia a noiva, que é a igreja, se encontrará com o noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja como a noiva de Cristo, como descrito em Efésios 5, de 25 a 32. Tá certo? Então, a única organização, vamos assim dizer, né, humana, que pode ser comparada à volta de Jesus Cristo, é o casamento. É sério, é muito sério isso aqui, tá certo? O Senhor nos oferece o amor como o maior dom da vida. Mas nem sempre isto é entendido ou recebido por nós. Muitas vezes temos dificuldades para compreender e vivenciar este amor, bem como transmiti-lo aos outros. Às vezes achamos que não somos merecedores desse amor, e isto é o que mais dificulta amarmos uns aos outros de igual modo. Isso aqui, o que o autor está querendo dizer é o seguinte: a maior dádiva que Deus nos dá é o amor, a maior, tá certo? Mas nós, como somos limitados, pecadores, erramos constantemente, falamos bobagem constantemente, nos traz um sentimento de que ninguém consegue se justificar diante do Senhor. E na verdade ninguém consegue mesmo não. Eu não consigo me justificar diante de Deus. Você que está me assistindo não consegue justificar diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele é santo. Mas Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, Jesus Cristo fez essa ligação entre o homem e Deus. O homem hoje ele tem um livre acesso a Deus. E Deus escuta o homem, Deus ouve o homem, Deus atende ao homem, Deus se importa com o homem. Então, através dessa ligação, qualquer ser humano, por mais pecador que seja, ele é merecedor, ele é carente da graça de Deus. E se o homem chegar a se arrepender, se o homem chegar a mudar de vida, se o homem chegar a mudar, a deixar as práticas pecaminosas e aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que a partir daquele momento, esse homem conseguiu a salvação em Cristo. Então a gente precisa entender isso aqui, tá certo? Ainda sobre a linguagem do livro, é importante ressaltar que talvez a beleza da noiva em nossos dias não encantasse, né?
até mesmo por seu trabalho, pois seu trabalho é obrigado a ficar muitas horas sob um sol escaldante, assim como os elogios do noivo podem soar como estranhos. Por exemplo, ele compara a noiva a éguas do Egito. Isso aqui é estranho no nosso linguajar, no nosso entender. Isso aqui era uma cultura oriental, tá certo? E Salomão, se quem leu aí, né? Quem quiser ler depois daí do capítulo 1 ao capítulo 8 de Canto dos Cantos, vai ver que Salomão faz um comparativo, né? Compara a noiva como éguas do Egito. Para a gente soa estranho, para a gente soa diferente, porque nós não temos essa cultura, nós não temos esse hábito de fazer isso. Os elogios nossos são diferentes. Mas para ele, as éguas do Egito era coisa sublime naquela época. Era um tratamento muitas vezes melhor do que um tratamento com um ser humano. Então, por esse motivo, ele faz esse elogio, né? A Sunamita, a esposa, ela era uma pastora de um rebanho. E ela passava muito tempo no sol, né? A pele dela era queimada do sol. E, mesmo assim, Salomão encontrava naquela mulher beleza. Ela, na verdade, era uma mulher bela. Mas, assim, ela não era uma pessoa bem cuidada, vamos assim dizer. Né? Não era uma mulher bem com a pele hidratada, esses hidratantes, esses cosméticos que as mulheres usam hoje. Isso não existia naquela época, né? Então, para o homem dizer aquilo, esses elogios, naquela época, a mulher realmente teria de ser bonita, porque era algo muito natural. Não tinha essa camuflagem que hoje as mulheres usam com relação a esses cosméticos, não, tá certo? Esses animais eram símbolos de formosura. Essas éguas do Egito, que a lição está falando aqui, eles eram símbolos de formosura e força. A atividade da noiva pastora de rebanhos lhe deixava com uma aparência talvez destoante, queimada do sol, né? Ela apacentava rebanhos. Então, era muito tempo que essa pessoa, que essa mulher, ficava exposta ao sol, né? O texto diz assim: estou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Está lá em Cântico dos Cantos, capítulo 1, o verso 5. Tá certo? O Senhor nos coroou com todas as bênçãos possíveis por meios da natureza, em todos os aspectos, inclusive da sexualidade, que de igual modo é uma bênção, dentro dos limites de Deus. Tá certo? A gente pode até abrir um parêntese aqui e dizer o seguinte: a Bíblia, o nosso Deus, ele só permite o relacionamento sexual entre dois indivíduos, macho e fêmea, após o matrimônio. Tá certo? Se você é noivo, se você namora há 20 anos com uma pessoa, se você é noivo, faz uns 30 anos que você é noivo, você não é casado com uma pessoa. Se houver algum tipo de relacionamento sexual naquela situação, é pecado. Tá certo? Você entra a ser um fornicador. Fornicação é relacionamentos sexuais fora de um casamento. Então você passa a ser fornicador e automaticamente passa a pecar contra a santidade de Deus. Quando o marido e a esposa têm um relacionamento sadio em sua totalidade, tornando este relacionamento santo e abençoador. Olha aqui o que está dizendo. Quando o marido e a esposa têm um relacionamento sadio em sua totalidade, tornando este relacionamento santo e abençoador, a sexualidade, o relacionamento sexual entre homem e mulher, devidamente casados, diante de Deus, é um relacionamento santo e abençoador. Qualquer outro tipo de intimidade que esteja relacionada à sexualidade fora do casamento, entre namorados, entre noivos, enfim, é pecado. Não pode, tá certo? Só é liberado diante da palavra de Deus o relacionamento sexual após o matrimônio. E não tem
Com Deus não tem meio termo, tá certo? Ou é ou não é. Então, para a gente deixar isso aqui bem claro. Como também, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se tem, acredito que Saulo está me ouvindo aí. Não sei se tem mais algum homem aí me ouvindo. Se tiver, faz um sinal aí para a gente ver que você está nos ouvindo. Se não tiver, você vai ver essa live. A gente vai salvar como vídeo e vai ser postado lá nas nossas redes sociais. Você depois vai ver o vídeo. E você também vai ter a oportunidade de ouvir isso que eu vou te falar agora. Certo? Tanto é pecado um casal de namorados, um casal de noivos, manterem um relacionamento sexual fora de um casamento, é pecado. Como também, meu irmão, é pecado você deixar de manter um relacionamento sexual com a sua esposa devidamente casado. Isso é tão sério que a Bíblia diz que para haver uma separação corporal, vamos assim dizer, entre o casal, o casado, homem e mulher casado, para haver essa separação, tem de ser em comum acordo. Eu não posso hoje chegar para minha esposa, eu vou me afastar de você aí por um período de 10 dias, porque eu vou me santificar a Deus. Eu vou ter aí 10 dias de oração e jejum. A Bíblia diz que eu posso fazer isso, desde que eu esteja em comum acordo com a minha esposa. Meu querido, lembra uma coisa. A Bíblia diz que esse corpinho bonitinho que você tem aí, viu, Saulo? A Bíblia diz que esse corpinho bonitinho que você tem aí não lhe pertence, não. Pertence à sua esposa. Da mesma forma, o corpo da sua esposa, a Bíblia diz que pertence ao seu marido, que é você. Então, para vocês entenderem a complexidade do casamento, quando você é solteiro, você vai na casa dos amigos, você visita parentes, você viaja, você dá satisfação ao seu pai e à sua mãe, que isso é óbvio, né? Mãe, eu vou em tal canto, pai, eu vou em tal canto, eu vou hoje dormir na casa de um amigo meu, enfim. O solteiro, ele tem essa flexibilidade. O casado, meu irmãozinho, a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. E o casado, ele cuida em agradar o seu cônjuge. Não dizendo aqui que ele vai desprezar a obra de Deus, não é isso. Mas está dizendo que ele tem também outras prioridades. E é bíblico. Então, por isso que eu digo que você tem de pensar 2 vezes antes de dizer assim, rapaz, eu vou me casar. É uma bênção, é bom, é. Mas você está preparado para assumir uma nova vida? Porque, meu amigo, se você casar hoje, suponhamos que você não seja uma pessoa que tem o temor do Senhor, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não tem o temor do Senhor, uma pessoa que não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, mas você, como solteiro, você tinha o hábito de sair à noite com os amigos, fazer as suas rodas de bebedeira lá, ir para casa de um, ir para casa de outro, namorar com um, namorar com... Você tinha esse hábito, era o seu habitar natural, vamos assim dizer. A partir do momento que você casou, acabou. Davi, casamento é uma prisão? Não, casamento não é uma prisão. Casamento é algo realizado, é feito para pessoas com consciência. Pessoas que entendem, homens e mulheres entendem que a vida de casado é totalmente diferente da vida de solteiro. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá certo? Quando eu era adolescente lá na Igreja Batista da Liberdade, a gente tinha muita amizade com todo mundo. E eram amizades sadias. A gente tinha amizade com meninos, né, rapazes, e tinha amizade também com moças lá. E quando a gente se encontrava um ao outro, a gente abraçava um ao outro, a gente beijava um ao outro. Era uma confraternização. Mas nós éramos solteiros. Nesse tempo hoje, todas essas pessoas, inclusive eu, nós estamos casados. A nossa vida ela mudou. A gente pode encontrar essas meninas, né, que na época eram adolescentes, a gente encontra muitas delas hoje são mães de família. Estão acompanhadas dos seus maridos, têm seus filhos. Então, o nosso cumprimento hoje é diferente, meu irmão. Não é aquele cumprimento de 20, 30 anos atrás, não, que você chegava, abraçava, beijava, dava um cheiro. Não, hoje não existe mais isso. Então, a vida de casado é uma responsabilidade com a sua vida
e com a vida da pessoa que você casou e também com a vida dos filhos, tá certo? Então, pensar direitinho antes de tomar essa decisão, tá bom? Não é prisão não, é somente entender que vai haver uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, tá certo? Então, o primeiro ponto da nossa lição, o verdadeiro amor comparado a um banquete. Como já descrito acima, a linguagem do livro tem em muitos aspectos comparações não muito comuns em nossos dias e em nossa região. Como a gente falou, né? Salomão aqui comparou a beleza da sunamita lá com as éguas do Egito. Então, se a gente for hoje chegar para uma mulher e dizer, tu é bela igual uma égua, a gente vai estar xingando aquela mulher, aquela possível namorada, aquela possível esposa. Ela não vai entender como um elogio. Naquela época, na época de Salomão, como fosse as éguas de Faraó, as éguas do Egito. Então isso era um elogio. Hoje não, hoje é até um insulto, né? Ainda hoje o cortejo de casamento na região oriental segue padrões muito diferentes dos nossos. Mas nem por isso deixam de ser românticos, da forma deles lá, né? A demonstração que a pessoa tem por completar os dias das bodas e viver ao lado do esposo é muito evidente nos versículos 4 e 7 do primeiro capítulo, que diz assim: leva-me contigo, corramos, leva-me o rei para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. É com toda razão que te amam. Nesse ponto aparece a comparação do casamento como melhor que um banquete servido com vinhos. Nessa comparação aqui, diz que o matrimônio é bem melhor do que um banquete com vinhos. Também ela se mostra preocupada com sua aparência física, ao dizer a razão de sua cutis queimada, a sua pele, né? Pelo sol, em virtude do seu trabalho. Este é um bom conselho para os casais em nossos dias, tá certo? Em que os dois devem procurar sempre estar bonitos um para o outro. Isso aqui, meus irmãos, é algo que está fugindo aí da nossa realidade. Você já percebeu que quando você está namorando com alguém, você é solteiro, você namora com alguém, quando você vai visitar aquela pessoa, quando você vai para a casa da sua namorada ou vice-versa, né? O camarada procura o melhor perfume, o camarada procura a melhor roupa, o camarada procura, sei lá, o melhor creme dental para escovar o dente, o cara procura o melhor creme para passar no cabelo, o melhor sapato, enfim. O camarada vai top. Aí casa, meu irmão. Aí pensa que porque casou, relaxa. Não. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não orienta a fazer isso. A Bíblia diz, olha o que é que diz aqui a lição, em que os dois devem procurar sempre estar bonitos um para o outro. A Bíblia diz, meu irmão e amigo que está me ouvindo aí, tá certo? Que o desejo da sua mulher tem que ser para você, que é marido dela. E o desejo da esposa e o desejo do marido tem que ser para a esposa, para a mulher dele. O marido não pode sentir desejos por outras mulheres e nem a mulher pode sentir desejos por outros homens. E vice-versa. Tá certo? E todos dois têm de estarem atraentes um para o outro. Atraentes, é isso, é nessa situação que Satanás está entrando com muita força. A mulher em casa só pensa em limpar a casa, que não é errado. Só pensa em limpar a casa, só pensa em cuidar de filho, só pensa em cuidar de neto, só pensa em cuidar em filho marmanjo, se preocupa com um filho que já tem mais de 20 anos de idade, já trabalha, já se mantém, já tem sua vida. Se preocupa mais com essas pessoas do que com o próprio marido. Essa mulher, inconscientemente, ela pode estar jogando esse marido nas mãos de outra mulher. Da mesma forma o homem. O homem passa o dia todo trabalhando, muitas vezes a esposa não trabalha, está em casa, mas passa o dia todo trabalhando,
não tem coragem de chegar no final de semana, sei lá, num sábado, num domingo, e chamar a mulher, olha, minha filha, vamos almoçar fora. Ó, chega tal, vamos fazer um lanche. Tem um momento ali entre os dois, isso é importante. Isso é fundamental na vida de um casal. Pode ser de 1 ano de casado, pode ser de 20 anos de casado. Eu tenho 23 anos de casado com a minha esposa. 23 anos de casado com Suzana. De vez em quando ali, quando o dinheiro está folgado, eu digo, Suzana, vamos ali comer um cachorro quente? Quando o dinheiro está bom, folgado no final de semana, Suzana, vamos para o culto, para a escola bíblica dominical. Quando sair, não precisa você vir fazer nada não. Vamos almoçar em tal restaurante aí. E a gente vai, meu irmão. Por quê? É a vida. Eu tenho de satisfazer minha esposa nessas pequenas coisas, como ela também tem de me satisfazer nessas pequenas coisas. O cara tem que estar arrumado, o cara tem que estar cheiroso, o camarada tem que estar limpo, o cara tem que estar higienizado. Isso são parâmetros de um casamento. Porque quando isso não acontece dentro da tua casa, Satanás ele vai botar a gente lá fora para você ver a diferença. Você como marido não tem coragem de comprar um bom perfume para sua esposa. Você como marido não tem coragem de comprar uma roupa para sua esposa. Mas você acha bonito quando vê as outras de fora bem vestidas. Você acha bonito quando vê as de fora com uma roupa legal, com um perfume bacana, com um batom, com uma maquiagem legal. Você gosta. Mas e a de casa, que é a sua esposa? Por que você não está cuidando dela? Da mesma forma o marido. A mulher permite que o marido saia com roupa rasgada, faltando botão, maltratado, né? O cabelo por cortar, a barba para fazer, por fazer. Mas quando ela sai lá fora que vê um bonitão, arrumado, as unhas feitas, né? Um cara bem higiênico, bem limpo, cheiroso, a roupa legal, vai achar bonito? Claro que vai. Mas isso pode ser, meu irmão, uma seta maligna para haver algo bem pior. Então temos de ter cuidado com isso aí, tá certo? Você tem de estar, como diz aqui, em que os dois devem procurar sempre estar bonitos um para o outro. O marido deve se apresentar da melhor forma para a mulher e a mulher deve se apresentar da melhor forma para o marido, tá certo? Recentemente, falando a um grupo de jovens, isso aqui é um relato aqui do autor da revista, tá certo? Recentemente, falando a um grupo de jovens, fiz a seguinte indagação. Vocês já viram uma cerimônia de casamento em que não se ouve demais de uma pessoa a expressão a noiva está linda? Quando você vai num casamento, vamos dizer assim, a parte principal do casamento é a entrada da noiva. As pessoas vão para o casamento não é para comer o bolo, não é para comer o salgadinho, não é para comer o brigadeiro, não, tomar o refrigerante, não. Muitos vão para isso, claro. Mas uma grande parte vai porque eles querem ver a noiva. Como é que a noiva está? Mesmo que ela não seja uma miss, ou seu vestido não seja o mais enfeitado. Todos concordaram comigo, pois esta é a realidade. Toda noiva procura apresentar-se a mais linda possível a seu entendimento. Toda noiva, ela procura-se apresentar a mais bela possível para o seu noivo. Não foi diferente com a sulamita. Ela queria que seu esposo enxergasse a sua beleza de igual modo. O esposo está também ansioso por encontrá-la e dizer: dize-me tu, a quem meu coração ama, onde apacentas teu rebanho, e onde o fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros, como uma mulher coberta de véu? Se não sabes, tu, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das ovelhas e cuida dos teus cabritos, junto com as tendas dos pastores. Eu te comparo, a minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Olha o elogio que ele fez aqui. Não vai fazer esse elogio hoje para sua esposa, nem para sua namorada não, que você vai acabar o relacionamento aí, tá certo? Ele diz assim, ó, eu te comparo, a minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Belas são as tuas faces entre os teus brincos, e belo é o teu pescoço
com os teus colares. Está lá em Cântico dos Cânticos 1, de 7 a 10. Então, como eu falei no início da nossa lição agora, hoje, né? Esse elogio era daquela questão oriental e ainda existe isso hoje lá. Certo? Isso não cabe para a gente. Veja a beleza da declaração. A quem meu coração ama, a mais bela entre as mulheres. Salomão ele estava se declarando à sua esposa aqui. Hoje, meus irmãos, precisamos enfatizar essa realidade. A esposa precisa se declarar para o seu marido e o marido precisa se declarar para a sua esposa e vice-versa. Isso é normal dentro de um relacionamento, isso é normal dentro de um casamento. Tá certo? O texto nos ensina que os elogios, as lindas declarações de amor devem fazer parte do cotidiano do casal. Ó aqui, ó. Elogio, tá certo? Declaração de amor devem fazer parte do cotidiano do casal. Não é, não. Eu só fazia isso quando eu era namorado. Tá errado. Mano. Agora que você está casado, é que você tem que fazer? Você tem que fazer agora, meu irmão. Certo? Não, mas eu só fazia isso quando eu era namorado. Então tu não ama tua esposa, não? Casamento, meu irmão, ele tem de estar ativo 24 horas por dia. Porque Satanás ele está pegando pesado nos casais, em cima dos casais. Satanás está pegando pesado em cima da família. Satanás ele quer destruir tua família, ele quer destruir a minha família. E como é que ele vai fazer isso? Fazendo com que você, marido, se interesse por outras mulheres. Fazendo com que você, mulher, se interesse por outros homens. Por quê? Muitas vezes por uma simples questão dentro de casa. Um banho, um perfume, uma roupa, uma declaração de amor, uma palavra de carinho. Muitas vezes não tem mais nos casamentos de hoje. E é justamente aí onde Satanás entra e destrói as vidas. Então, meu irmão, você que está me ouvindo aí, você que está entendendo o que eu estou falando, você que vai ver o vídeo posteriormente, faça a declaração de amor para sua esposa. Você, mulher que está me ouvindo agora, faça a declaração de amor para o seu marido. Ele é seu. E você é a esposa dele. Um completa o outro. Precisa da cumplicidade, precisa da união, precisa do amor, precisa dos elogios, precisa. Isso é o que acende o casamento. Muitos casais, depois de que consumam o casamento, esquecem de elogiar um ao outro. Isso é uma realidade no nosso dia a dia. Antes do casamento era namorado e noivo, era elogio direto, chega a dar raiva. Aí casou. Aí parou o elogio. Por quê? Se você vai viver com essa pessoa pro resto da vida. Até que a morte os separe. E ninguém quer morrer logo. Vai esperar, meu irmãozinho. Se tu quiser se livrar do teu marido, vai ter que esperar ele morrer. Porque a Bíblia diz que só estará livre para um novo casamento com o atestado de óbito do cidadão na mão ou com o atestado de óbito da santa na mão. Fora disso, a Bíblia não concorda, a Bíblia não abre precedente aí para separação, não. Por isso que eu disse no início da lição, tá certo? É complicado. Você que é namorado, você que é noivo e está pensando em se casar, lembre-se, você vai casar com um homem ou com uma mulher. E é para o resto da vida. Não tem precedente não, viu? Analise direitinho. Vá lá na casa da santa lá de manhã. Vê como é que ela trata pai e mãe. Vê se ela sabe cozinhar. Vê se ela sabe organizar uma casa. Da mesma forma você, moça. Dá um pulinho lá na casa do cidadão lá. Vê se o camarada é trabalhador, se o camarada estuda. Analise todos esses parâmetros no noivado, no namoro e no noivado. Porque depois que casar, não adianta vir dizer que a mulher não sabe fritar um ovo. Não adianta dizer que o homem é vagabundo, é preguiçoso. Tem que ser visto antes. Porque isso não é critério para separação, não. Não existe critério para separação na palavra de Deus. É até que a morte os separe. Então é muito tempo. E você vai ter de amar essa pessoa. Tá certo? Como faziam na fase de namoro e noivado, né? Aqueles elogios, né? Na fase de namoro e na fase de noivado. Essas declarações de elogios são combustíveis para um bom relacionamento conjugal. O que eu falei agora há pouco, né? Pois este
é o padrão divino para o casamento. Toda linguagem interna usada pode não fazer sentido para os de fora, mas para o casal faz. Olha aí. Não tem gente, já aconteceu com você, né? De você tratar bem sua esposa, né? De você, sei lá, abrir a porta do carro para a esposa entrar. Já fiz isso. Não faço constantemente não, mas já fiz. Já aconteceu isso comigo. E algumas pessoas, inclusive alguns da minha família, é dominado. Não é dominado não. É a minha esposa. É a pessoa que eu vou viver o resto da vida com ela. Eu preciso entender que tem de ser com aquela mulher. O carinho, a dedicação, o afeto, o elogio tem de ser para ela. É isso que a gente precisa entender. Que casamento é algo sério. Casamento não é brincadeira. Casamento não é só um papel. Casamento é um compromisso firmado diante de Deus, em primeiro lugar, e diante dos homens. Né? As diversas comparações com perfume, com ramalhete de flores, as mais raras e difíceis de serem encontradas, é uma declaração do valor de um para o outro, como deve continuar sendo entre todos os casais. Meu irmãozinho, o homem que está me ouvindo aí nesse vídeo aí, nessa live, qual foi a última vez que tu desse um ramalhete de flor à tua esposa? Ah, é caro, beleza, meu irmão. Passa aí na casa de um vizinho aí que tem um pé de rosa aí. Pede a ele, meu irmão, me dê 2 rosinhas dessa aí. Leva lá para tua esposa, rapaz. Agrada. Né? O que é que o marido gosta? O marido gosta de comer uma pizzazinha, a mulher vem do trabalho, passa numa pizzaria, compra lá uma pizzazinha, leva para ele lá. É um agrado, meu irmão. Eles são casados. Tem de haver uma comunhão, tem de haver uma brasa acesa no casamento ali, para que Satanás não venha com incitações. Tem de ter cuidado com ele veio para destruir. Né? Então isso deve permanecer. Começou no namoro, né? Continuou no noivado, essas declarações, esses elogios, prossiga no casamento, meu irmão. No casamento é que é bom, né? Então esse foi o primeiro ponto da nossa lição, o verdadeiro amor comparado a um banquete, tá certo? Você está casado hoje, glorifique a Deus pela pessoa que está com você. Às vezes faz raiva, às vezes perturba, às vezes enche a paciência, enche, meu irmão, nós somos humanos. Quantas e quantas vezes Suzana já se irritou comigo inúmeras vezes. Quantas e quantas vezes eu já me irritei com Suzana? Inúmeras vezes. São 23 anos de convivência. Mas nós temos de entender que somos uma só carne, meu irmão. E diante da palavra do Senhor, não existe reparo, justificativa para dizer assim, vou me separar dessa pessoa. Não existe. Só com a morte. Certo? O que Deus uniu, não separe o homem. Tá certo? A poesia para uma vida em amor conjugal. Está lá em Cantares, Canto dos Cantos, 4, verso 8. No capítulo 4 encontramos a consumação do casamento. Ele chama a amada 6 vezes de minha noiva. Consumado o casamento, ele não será mais a noiva. E sim, ela não será mais a noiva, né? E sim a esposa. Tá certo? Como és linda, amada minha. Isso aqui está lá em Cantares 4:1. Tá certo? Eu não vou ler o texto não, para a gente não perder tempo. Tá certo? Mas lá, Cantares 4:1 relata aí, né, elogios que ele faz à sua esposa. Olha aqui, vou só citar isso aqui, para vocês entenderem como era o elogio daquele tempo lá. Tá certo? Como és linda, amada minha. Ah, como és linda. Os teus olhos são como pombas por trás do teu véu. Olha o elogio do cara aqui. Mas era a época isso era um elogio. Tá certo? Na época, como a gente viu no texto anterior, né, ele considerava a sunamita lá bonita como as éguas de Faraó. Vai dizer que uma mulher parece uma égua para tu ver o que é que acontece. Capaz tudo ir fora de casa, meu irmão. Não pode, né? O comportamento, a tradição é diferente. Tá certo? Vamos entender isso aqui. Tá bom? Os olhos de uma pomba era sinal de profundidade e de paz. Olha por que ele dizia isso aqui. Enquanto a maioria das pessoas que acompanham uma cerimônia de casamento está preocupada em ver o vestido, o penteado da noiva, a decoração do local. É isso que as pessoas que vão a um casamento estão preocupadas em ver. Aqui o noivo volta toda a sua atenção para a beleza.
Ele destaca sua postura ereta, singular, e compara com a torre de guerra de seu pai. Por sua vez, a noiva ora para que os ventos da vida a tornem cada dia mais bela. Ela se prepara, ela se cuida, né? É isso que deve acontecer também no casamento hoje. O cuidado, né? O zelo, entendendo que aquela pessoa é sua esposa, que aquele homem é seu marido, tá certo? É isso aí mesmo, pessoal. Pronto, Saulo aqui está dizendo que se por um acaso, né, o marido foi inventar de elogiar a esposa como Salomão estava elogiando aqui a sunamita, né, chamando ela de tu é mais bela do que a água do faraó, Saulo botou aqui. Ela vai dizer que o marido é um cavalo. E é mesmo, né? Vai dizer que o cara está menosprezando. Tá certo? Temos outro texto aqui, né? Cantares 4,16. Onde ela pede para que os ventos do norte e ventos do sul venham sobre ela e tragam beleza, enfim, coisa desse tipo. Os versículos 3 a 8 do capítulo 5 nos ensinam que os cônjuges devem sempre manter um ao outro avisando quando estiverem fora de casa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você já percebeu que tem marido que diz assim, eu não preciso dar satisfação à minha esposa? Eu vou para onde eu quiser, não dou satisfação a ninguém. Está errado, meu irmão. Tu tem de dar satisfação à tua esposa, viu? Onde é que tu vai? Vou para tal canto. Chega de tal hora. Você tem de dar satisfação. A esposa do mesmo jeito, né? Ó, vou sair, vou chegar mais tarde. Enfim, vou ter uma reunião, vou para o culto. Enfim, tem de dar uma satisfação. Estou em tal canto. Para nós, este é um recurso fácil, tendo em vista a tecnologia. Né? Tem o WhatsApp hoje, você manda uma mensagem lá, né? Você manda uma mensagem, eu estou em tal canto, tem a localização, você vê onde é que está, tem um rastreamento através do celular, tem um bocado de coisa aí, né? Mas naquela época não era tão fácil. Talvez ele tivesse que encontrar um mensageiro para ir até a casa dele e informar onde ele se encontrava. Naquele tempo era mais difícil. Hoje é muito mais fácil. E muitas vezes hoje os homens não fazem isso, principalmente os homens. Tá certo? Deixa eu dizer um negócio a você aqui. Deixa eu dizer um negócio aqui só para você entender. Eu fico muito irado. Eu vou até dizer isso. Quando eu vejo o marido tem um celular e o celular do marido tem senha e a esposa dele não sabe a senha do celular dele. Às vezes eu fico perguntando o que é que ele tem a esconder da esposa. Ou vice-versa também, tá certo? A esposa tem um celular e tem uma senha. E o marido não sabe a senha do celular da esposa. O marido não tem acesso ao celular da esposa, nem a esposa tem acesso ao celular do marido. Para que isso? O que é que você está escondendo? Qual é o problema de você, né? Qual é o problema de você apresentar o que tem lá, as mensagens? Enfim, o meu celular tem aquela impressão digital, né? Aquele sensor digital. Quando eu formato meu celular, quando eu comprei meu celular, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para a Suzana cadastrar a digital dela. Tanto ela desbloqueia meu celular, como eu desbloqueio o celular dela tranquilamente, sem problema algum. Certo? Sem problema algum. E deve acontecer isso na vida do casal. Quando existem restrições, não pode ver, alguma coisa errada tem, meu irmão. Alguma coisa errada tem. Tá certo? Para nós, este é um recurso fácil, isso que a gente já leu, né? Mas para eles, naquele tempo, poderia ser um recurso difícil. Teria de encontrar alguém para ir lá, um mensageiro, para avisar onde ele estava, né? Mas hoje em dia é bem mais fácil. Como ele não fez isso, acabou por ter a esposa ferida fisicamente, entristecida e doente. Por isso, maridos e esposas não devem deixar um ou outro desavisados dos seus destinos. Maridos e esposas, Saulo, que está me vendo aí, eu estou vendo que ele está aí assistindo. Saulo, nunca deixe de comunicar a Beto onde você está. Acredito que você faz isso. Mas nunca deixe. Da mesma forma, Beto, nunca deixe de comunicar a Saulo. Saulo, eu estou em tal canto, vou para tal canto, chego em tal hora. Não deixe. Isso é importante. Isso é cumplicidade no casamento. Tem de haver. Tá certo? Como vemos no capítulo 7. Já estamos lá no capítulo 7 de Cantares.
o agora marido sempre encontra uma razão, um motivo para elogiar a beleza da esposa. Certo? Se você depois quiser ler aí, Cantares 7, de 1 a 6, você vai ver, o texto aqui é longo, mas aí você vê uma série de elogios que ele faz à sua esposa, e é isso que está faltando no relacionamento conjugal hoje. Tá certo? O final da nossa lição, a conclusão, ela diz assim: seria oportuno os nossos leitores estudar o livro de Cântico dos Cânticos junto com seus cônjuges. É um conselho que o autor da revista está dando aqui, tá certo? Você que é casado, né? Pega lá a tua esposa antes de dormir lá, lê um capítulo lá, né, do livro de Cantares de Salomão, é muito interessante. Bem como os noivos e namorados, a fim de ter a inspiração para viver uma vida matrimonial pura e saudável. Esse livro de Cântico dos Cânticos deveria ser lido por todos os casais, quer ser namorados, quer sejam noivos, quer sejam casados, deveria ser lido. Por quê? Porque é uma regra de como se conduzir em um casamento. Tá certo? Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje, tá certo? Eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco, né, até agora, tá certo? Agradeço aí a participação de Saulo aí, né, que esteve conosco durante toda a transmissão aí, tá certo? Eu vou estar postando esse vídeo lá no nosso canal no YouTube, como também lá no Facebook, tá certo? Vocês vão poder ver depois. E eu espero que todos tenham sido abençoados, tá bom? Domingo, 10h30 da noite, tá certo? Domingo agora, 10h30 da noite, eu vou estar fazendo uma live com os irmãos aqui, ministrando a primeira lição do segundo trimestre de 2020, tá certo? Eu não peguei a revista ainda, eu não sei de qual tema se trata, de quais livros da Bíblia que se trata, mas acredito que será bênção para a minha e para a sua vida, tá certo? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e estaremos assim concluindo a nossa live de hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais essa ministração. Eu te peço, Deus, que os meus irmãos, os meus amigos possam ter entendido a Tua palavra e que a mensagem que possa ter ficado aqui nos nossos corações é que o Senhor tem de fazer parte do nosso matrimônio, do nosso casamento. Antes da minha esposa me amar, ela tem de amar mais ao Senhor. Antes de eu amar a minha esposa, eu tenho de amar mais ao Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Nos abençoa, dá-nos a Tua paz, nos dá uma noite feliz e abençoada, nos livra de todo o mal. Nos prepara, Deus, para o dia de amanhã, um dia de bênção e um dia de vitória na Tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, tá certo? Domingo que vem nós estaremos juntos para a honra e glória de Deus, que Ele possa nos abençoar.